babuá, samba de babu, babu, Tereco baianinha, tereco baiana, nunca vi moça bonita como deu nesse lugar. Vai samba de babu de babuê, vai samba de babu de babuá. Aqui o professor Elson Paulo, nascido e criado em Jucuruçu, com muita honra. Aqui estou para falar um pouquinho sobre a nossa história. Jucuruçu, como todos sabem, é uma cidade que dá prazer em se viver, mas que teve as suas dificuldades, como tantos outros lugares, quando se inicia. Aqui, uma terra que tinha como proprietário o senhor Manuel de Du, e, pela sua boa vontade, cedeu então um espaço, um pedaço da sua terra, para que fosse criado aqui um povoado. E as famílias que aqui moravam, né, da família dos Du e da família de Rocha, né, Ramiro Rocha, então criou-se então um povoado. O tempo foi passando e este povoado foi criando forma, tomando forma, de maneira que precisava ser chamado por algum nome, né? E como o povoado foi criado às margens de um rio, né, que se chamava Jucuruçu, que é um nome indígena, dado por uma tribo indígena que assemelhava as curvas sinuosas do rio a uma cobra, né, que na sua língua se chamava Jucuru, e o Su na língua indígena quer dizer grande, então Jucuruçu, cobra grande. Assim, o nome do rio, se chamando Jucuruçu, o povoado que estava sendo criado às suas margens passaria também a se chamar Jucuruçu. Mas isso é uma história que só aconteceu mais na frente, esse nome Jucuruçu. Porque anteriormente o apelido dessa cidade era Chumbo. E por que Chumbo? Porque justamente às margens do rio Jucuruçu deságua também um córrego chamado Córrego do Chumbo. E este córrego recebeu o nome de Chumbo, e aqui está o córrego, por conta de uns caçadores que, ao atravessar o córrego, deixaram cair umas capangas de chumbo. E por conta disso, o córrego passou a se chamar Córrego do Chumbo. O local chamando-se Chumbo. Daí o tempo foi se passando e outros nomes vieram, né? Vila Trindade e Jucuruçu, o Chumbo pertencente a Prado, depois a Itamaraju. Isso é uma longa história. O importante frisar é que no decorrer de todo esse tempo, Jucuruçu construiu a sua história. Estrada, depois veio a energia elétrica, porque era um problema, a energia era motor, tinha horário para ligar às 6 horas da tarde, desligava às 9 horas da noite, e aí as pessoas, conta-se a história que até confusões existiam por conta disso, porque as pessoas faziam festas e queriam que a energia ficasse até mais tarde, e o responsável por desligar o motor não podia obedecer porque cumpria ordens. Mas isso foi passando, né? Uma das dificuldades é a energia elétrica, depois tivemos também a dificuldade de água, né? A água tratada, para que as pessoas pudessem se alimentar com a água adequada, e tínhamos aqui uma água encanada, mas não era uma água tratada, né? Que a Embasa só veio a chegar a Jucuruçu bem depois. Enquanto isso, Jucuruçu ainda engateava para se tornar um povoado maior, aí começaram a surgir os primeiros calçamentos, e aí começaram a vir de Itamaraju uns outros benefícios, como por exemplo, o posto telefônico, né, onde tinha um mensageiro que ia até as casas avisar sobre quando alguém ligava, a pessoa tinha que sair da sua casa e ir ao posto telefônico no horário agendado, para que a pessoa de outro lugar ligasse e fosse realizada aquela comunicação. Então tínhamos o posto telefônico, implementação do Fundamental 2, que naquela época se chamava ginásio, né, porque só tinha até a 4ª série. Então, com o passar do tempo, houve a necessidade de se criar também o ensino médio,
e aí entram outros personagens. Nosso queridíssimo Frei Dilson foi um personagem que colaborou muito para que o ensino médio aqui em Jucuruçu fosse implantado. E Jucuruçu então começou a tomar forma quando, em 89, houve então o plebiscito. E 88 e 89 a primeira eleição de Jucuruçu, tomando posse o primeiro prefeito em 1990. Daí para cá, Jucuruçu passou até agora uma identidade mais própria, não mais como um distrito de Itamaraju, mas Jucuruçu cidade. E aí é importante falar um pouco da cultura desse povo, né? Enquanto povoado, Jucuruçu se prendia à festa de reis, né? Aconteciam Boi Janeiro pelas ruas de Jucuruçu, reizado, né? Mais festas voltadas para a religião. Então, Jucuruçu, a ser cidade, com essa nova postura de cidade, outras culturas começaram a ser desenvolvidas pelo povo de Jucuruçu. Vários são os personagens da cultura nossa, né? Da cultura genuína jucuruçuense. E vale a pena ressaltar que uma cidade, ela não vive só da arrecadação de uma prefeitura. É necessário que esse povo sobreviva de recursos diferentes de um emprego. Felizmente, eu não vejo isso como um ponto forte, Jucuruçu sempre foi rodeado por um latifúndio, né? Um dono de terra que comanda ao redor de Jucuruçu. Isso dificultou muito a nossa cultura quanto à economia, porque era uma meia dúzia de vaqueiros, né? Outros fazedores de acero, e a prefeitura que bancava. Então essa economia de Jucuruçu demorou a fluir. Mas graças a Deus, os filhos de proprietários de terra começaram a ter uma nova visão, e Jucuruçu passou a ter pequenos proprietários que começaram a investir na economia de Jucuruçu. Graças a isso, Jucuruçu tem a estrutura que tem hoje, mas voltando a ressaltar das dificuldades que Jucuruçu sempre teve. Uma das alegrias de nossa cidade, isso desde povoado até cidade, quanto à nossa queridíssima festa de São João, considerada a maior festa de Jucuruçu, considerada a maior festa, às vezes, do extremo sul, porque atrai foliões de todas as partes, por conta das atrações, por conta da receptividade do povo de Jucuruçu, que é um povo hospitaleiro, um povo que gosta de amizade, um povo que sabe acolher a quem chega. Isso fez com que o nome de Jucuruçu fosse elevado quanto à nossa cultura da festa junina. Infelizmente, perdemos um pouco o folclore de nossa cidade quanto ao Boi Janeiro, ao reizado, ao Bumba Meu Boi, mas existe no legado de Jucuruçu uma história muito grande quanto a essas atividades. E ainda é um sonho nosso estar resgatando isso. Podemos citar aqui também, como cultura de Jucuruçu, as belíssimas gincanas de rua. Citamos aqui Santiago, Equipirata, Pra Frente, Garra, que foram equipes que fizeram história de Jucuruçu. Eram equipes que lutavam por um título, mas se abraçavam quando se referia a fazer história, a deixar registrado um legado para uma geração futura, um legado de competição, um legado de busca do conhecimento, né? Então isso fez com que o povo de Jucuruçu amadurecesse e tivesse essa base que se tem hoje, né? De um povo que por aqui passou e deixou um legado. Eu me chamo Hildeberto Gomes Donofre, conhecido por Dio de Agostinho. Tenho 72 anos e estou pronto a responder o que me for perguntado aqui nesse momento e esclarecer aquilo que estiver no meu alcance. Seu Dinho, quanto tempo tem que o senhor reside aqui em Jucuruçu? E cheguei para aqui com 1 ano de idade, então 71. Conta um pouco da história, como surgiu a ideia de criar o hino de Jucuruçu, se teve algumas pessoas que foram envolvidas, se fosse o sozinho. Se puder contar essa história para a gente aí. Olha, o hino de Jucuruçu, no meu caso, nasceu por acaso, né? Como eu tenho o dom de compor,
acabou vindo a inspiração quando eu estava na beira do rio pescando, né? Então, com aquela, foi de manhã bem cedinho, com o brilho da água, né? Aí eu comecei a colocar na mente que eu teria que fazer uma poesia sobre aquilo. E aí acabei escrevendo uma história que depois acabou se tornando o hino de Jucuruçu, que na ocasião, o cidadão que era o prefeito na ocasião, não vou citar nome, né? Ele acabou encomendando o hino a uma pessoa de Água Limpa. Ele até, inclusive, já morreu, coitado, de Água Limpa. Então, alguém, sabendo que eu tinha o hino de Jucuruçu, resolveu me procurar e pedir se podia apresentar junto com a letra do rapaz, né? Foi quando o rapaz, ele próprio falou para mim, que quando ouviu a minha letra, a minha música, ele acabou retirando a letra que ele fez e Jucuruçu continuou sem hino. Não sei por que motivo, né? Com o passar do tempo, outro prefeito entrou e acabou promovendo um concurso, e nesse concurso eu apresentei 2 composições com melodia, e uma ficou em primeiro lugar e a outra ficou em segundo. E assim tornou-se o hino oficial de Jucuruçu. O que a cidade de Jucuruçu significa para o senhor? Que representa tudo para mim. É o meu berço de vida, a minha área de lazer, de tudo de bom e de boa lembrança que eu tenho. Eu agradeço a Jucuruçu. Em relação ao seu cotidiano, à sua vida, o que o senhor acha da vida aqui em Jucuruçu? A vida aqui só não é melhor porque se tem um paraíso, está mais distante um pouco, viu? Mas eu considero Jucuruçu como um paraíso para nós. Em relação à cultura de Jucuruçu, quais as culturas que tinham antigamente e que o senhor sente falta nos dias de hoje? Antigamente nós tínhamos coisas do folclore, né? Como Boi Janeiro, esse negócio assim. Então, são coisas que eu não vejo hoje mais em Jucuruçu e que fazem falta, né? Como parte cultural do município. É que as coisas modificaram muito, né? Antigamente tinha uma forma de apresentação, hoje já é de outra forma. Por exemplo, antigamente era na base da sanfona e pandeiro e tambor. Hoje já é na base do conjunto musical e tal, pessoas com outra disposição musical, né? Não mais como era antigamente. É um prazer estar aqui com o senhor. Pois não, o prazer é meu. É que eu sou muito tímido. Como diz a história, eu sou mais escrever do que falar. De bambuê, olha o samba de bambuá, é o samba de bambuê, oê, oê, oá. Eu sei que quando eu cheguei para aqui, para o Jucuruçu, só tinha 2 ruas, mas tem tempo, até um dia. E eu tô agora no dia 28 de junho, eu inteiro 100 anos. Casado mesmo eu só fui uma vez. Agora morar mais eu, mulher, já morou 14. 14? 14 morou mais eu, mas com a mulher que era do casamento. Entendi. A que veio morar foi só 13, com ela 14. Perguntar pro senhor. O senhor gostava do samba de couro, Boi Janeiro? Demais. Gostava muito e fazia o serviço mesmo. Era assim mesmo, só o negócio era difícil, mas de primeiro a gente cantava folia, saía cantando rezos nas casas tudo. Hoje acabou isso. O senhor mesmo que faz esses artesanatos aí? Foi mesmo que fiz. Eu faço uma coisa, esses caixas velhos que você está vendo aí, tudo aí eu faço. Cabo de machado, cabo de chaba, tudo. Tudo você faz? Cama, véia, tudo aí eu faço. Tudo de madeira que aqui feito aqui foi eu fiz. Colher de pau, tudo eu faço. Olha o samba de bambuê. Fica aqui uma história. Jucuruçu precisa e continuará sendo lembrado pela sua história. A história de um povo que fez a diferença, que faz a diferença. E essa história continuará sendo contada por todos.
tá de Moçambique, como deu nesse lugar. Olha o samba de babu de babuê, olha o samba de babu de babuá, samba de babu de babuê, uá. Você mandou cantar, pensando que eu não sabia. Eu não sou como uma cigarra que eu canto e levo um dia.